Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Recentemente, os senhores Carlos Noguet, Carlos Alberto, Alessandro Lima e Arlan, que aqui no Brasil é o porta-voz do site francês Archidiacre, se pronunciaram sobre a questão do Concílio Vaticano II e do sedevacantismo. Eu gostaria de comentar um pouco o que eles disseram a respeito do assunto, tecer os meus próprios comentários em resposta ao que eles mesmos escreveram ou publicaram a esse respeito. A princípio, eu tinha pensado apenas em fazer um texto, o texto sairia com o título Respostas Rápidas aos Recalcitrantes. Porém, no fim, como o texto se desenvolveu, eu achei melhor fazer um vídeo, seria mais simples, alcançaria mais pessoas, inclusive essas pessoas que publicaram esses textos e vídeos aí na internet sobre esse assunto. Eu fico muito feliz com a repercussão dessa temática, Concílio Vaticano II e sedevacantismo nas redes sociais, inclusive por pessoas ilustres, conhecidas, como intelectuais católicos aí na internet. Então isso é bastante positivo, porém eu pediria da parte deles um aprofundamento, e é para isso que eu estou gravando esse vídeo, então para que o sedevacantismo seja considerado como ele é e não como um espantalho que eles acabam fazendo ele ser perante o seu público. Não é justo, porque nosso posicionamento não é tão idiota assim, tão fácil de refutar assim. Se o fosse, eu acho que eu já teria abandonado o sedevacantismo, porque não é vantagem ser sedevacantista. Entende? Ser o patinho feio da família, entende? Não é legal. Então, só por uma questão de honestidade intelectual, de defesa da verdade, que nós aderimos a essa posição. E eu estou muito desejoso de mudar de posição, se for possível. Tá? Inclusive, eu tenho estudado bastante a fundo a questão da tese de Cassitiacum, por exemplo, que é o sedeprivacionismo, não é exatamente sedevacantismo. Estamos estudando para publicar um estudo a respeito desse tema. Estamos bem abertos aqui, ó, estamos lendo calhamaços aqui de documentos sobre esse assunto, vários artigos, certo? Comentando, conversando com amigos a respeito. Também daqui a pouco vamos mandar e-mails aí para alguns partes que defendem essa posição, para a gente tirar algumas dúvidas, se nesses estudos vierem algumas, já temos algumas formuladas. Então estamos estudando, estamos abertos, tá? As objeções que vocês têm e tudo mais. Porém, até agora não me convenceram, me desculpem, são muito fracas. Tá? Eu digo pelo menos aí desse pessoal, né, que eu vou responder hoje, certo? Mas estamos abertos, estamos estudando. Então, essa semana estive bastante ocupado, até pensei em não publicar vídeos mais essa semana, porque tenho esses estudos da tese, também estou traduzindo uma obra diretamente do latim, e é uma obra um pouco extensa, então eu queria dar uma prioridade para eu poder finalizar isso até o final desse mês, e assim já começar os trâmites para a sua publicação no mês que vem. Então eu tenho feito esse trabalho. Tenho também atualizado, ou na verdade ainda não publiquei, mas eu estou trabalhando, né, nessa atualização da nossa biblioteca digital para membros, né, que tem os textos, os livros, os materiais que normalmente eu mesmo consulto para poder produzir tanto os vídeos exclusivos para a área de membros, quanto também aqui para o nosso canal. Então eu estou fazendo uma sessão de apologética, uma sessão de história eclesiástica, né, e colocando lá, compartilhando com os nossos amigos o material digital que nós utilizamos para a elaboração desse conteúdo. Então, bastante coisa, e era por isso que a princípio eu queria publicar um texto, mas decidi, enfim, para melhor repercussão desse trabalho, fazer esse vídeo. Vamos começar então comentando o que disse o senhor Carlos Noguet a respeito do sedevacantismo. Ele vai dizer a princípio que ele não recomenda sedevacantistas e que é melhor para as pessoas manterem a sanidade mental ou espiritual ficarem longe dos sedevacantistas. Então, parece que o senhor Carlos Noguet pensa que os sedevacantistas são um grupo de jovens de 15, 16, 20 anos no máximo, que estão aí na internet, só ficam aí vendo essas coisas, não têm família, que eles não têm um projeto de vida como católicos e procuram executar isso no seu dia a dia, que não têm sacerdotes dessa posição sedevacantista que vivem a fé católica, e sacerdotes que viveram, consagraram a vida a esse apostolado no catolicismo tradicional, celebrando missa diária, pregando sermões,
confessando, dando a extrema-unção, né, para os agonizantes e moribundos, fazendo todo esse trabalho como católicos tradicionais. Então ele faz uma descaracterização, uma caricatura grotesca do sedevacantismo como se fossem pessoas loucas. Pessoas que não têm amor à igreja, que não sabem o que estão falando, que são incapazes intelectualmente. Inclusive teve um vídeo que ele publicou, que ele fala contra o nosso bispo, que ele é uma pessoa incapaz intelectualmente. Dificilmente ele assistiu às 5 lições que o nosso bispo deu sobre o sedevacantismo, citando vários canonistas, citando vários teólogos, respondendo objeções. Dificilmente ele leu os artigos do padre Antônio Checado, um padre erudito, que escreveu sobre esse assunto com tanta documentação, uma documentação que dificilmente o senhor Carlos Nogueira teve acesso. E quer que eu prove isso para você, senhor Carlos Nogueira e companhia? Quer que eu prove? É muito fácil provar. Bom, basta você avançar aqui no texto, tá? E você vai ver que o senhor Carlos Nogueira, eu vou deixar o link na descrição, tá, se eu conseguir, senão eu vou publicar ali no site a foto desse comentário dele, mas ele vai dizer assim que nós somos sofistas também, e vai avançar, por exemplo, ele vai dizer, tomando por conclusão demonstrativa, o que não é senão concessão dialética, coisas ambas de que eles nem sequer têm a mínima ideia. Então, eu sou formado em filosofia e eu sei a diferença entre uma demonstração e uma concessão dialética. Então, a concessão argumentativa é uma coisa e outra coisa é uma demonstração, quando eu vou tentar, então, dizer, esse é o meu pensamento, certo? É isso que ele está querendo dizer. São Roberto Bellarmino, quando fez a discussão sobre o Papa herético, ele concedeu a discussão. Porque, na verdade, o posicionamento dele é que um Papa jamais poderia ensinar como Papa o erro sobre fé e moral. Simples. Esse é o pensamento também de Santo Afonso, que ele vai citar aqui em seguida. Isso é uma coisa, inclusive, que nós temos um vídeo só sobre São Roberto Bellarmino e o Papa herético, em que nós vamos citar no latim do texto do próprio São Roberto Bellarmino e traduzir, onde nós demonstramos que São Roberto Bellarmino entende que o Papa jamais poderia ensinar o erro à Igreja, porque se o Papa erra, a Igreja erra. Simples. Então, o verdadeiro Papa não poderia ensinar o erro. E o Sr. Carlos Nogueira, então, ele se sente superior, porque entendeu uma coisa que todo mundo já sabe. Nossa, só talvez os discípulos deles, que não procuram assistir o conteúdo dos maníacos, dos doentes mentais, etc., etc., somente eles não sabem, talvez. Mas os sedevacantistas normalmente sabem. Eles têm livros inteiros justamente demonstrando este ponto, ou seja, que um verdadeiro Papa não pode ensinar erro como Papa sobre fé e moral. O que dizia São Roberto Bellarmino, o que dizia Santo Afonso Maria de Ligório, e agora está dizendo Nogueira. O mesmo Nogueira que no seu livro ali, parece que ele esqueceu o que ele escreveu, vai dizer que é certo que Honório I caiu em heresia. Então, bom, não sei quem tem problemas aqui de cognição, mas deixa para lá. Vamos seguir então com o senhor Neo Carlos Nogueira, que está, enfim, chegando ao entendimento que um Papa não pode ensinar erros sobre fé e moral à Igreja. Perfeito. É exatamente isso que nós estamos dizendo já faz muito tempo, citando esses autores. Inclusive, como falei, tem livros sobre o assunto. Aqui nós temos uma live com o Frei Tiago sobre um livro do senhor Maxence Secard, formado em filosofia na Sorbonne, e ele vai justamente dizer, no seu livro, sobre a crise da autoridade na Igreja, os papas do Vaticano II são eles legítimos, ao subtítulo, e ali, nesse livro, todo ele vai consistir em demonstrar que os papas não podem ensinar erro sobre fé e moral. E ele vai mostrar, sobretudo, o grande erro do Carlos Nogueira nessa matéria e de tantos outros liberais. Eu digo liberais, não estou implicando que ele seja liberal, mas os liberais defendem essa noção da infalibilidade mais restrita. Tá? Isso desde Paul Viollet, como nós já demonstramos aqui, que vão reduzir a infalibilidade do Papa ao que é definição solene. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, o que é um erro. Tá? Isso é um erro grave e um pecado grave dizer isso. Mas é o que todos eles dizem, tá? Os grandes esclarecidos e iluminados sobre o assunto. Bem, então Maxence Secard vai demonstrar isso, justamente o que disse Santo Afonso, que agora parece que descobriu o senhor Carlos Nogueira. Depois tem o outro livro, o Mistério da Iniquidade, também, que o Seminário de São José está traduzindo agora, está terminando a tradução, foi um longo processo. É um livro publicado originalmente em francês por um sacerdote.
também que adere à posição sedevacantista, e todo esse livro também vai demonstrar a mesma coisa. E por que os sedevacantistas entendem a mesma coisa que o senhor Nogueira está dizendo aqui, como se os sedevacantistas não soubessem disso já? Por quê? Porque esse é um grande ponto de apoio do sedevacantismo. Se é certo que um Papa não pode ensinar à Igreja erros sobre fé e moral, então é igualmente certo que um Papa, um suposto Papa que ensine erros, até heresias, sobre fé e moral, como aconteceu no tal do Concílio Vaticano II, então ele mostra não ser um verdadeiro Papa, nunca ter sido um verdadeiro Papa. Então, simples. Então esse é um argumento forte em prol do sedevacantismo e não contra o sedevacantismo. E esse é um argumento forte que demonstra a incapacidade do Sr. Carlos Nogueira de compreender o sedevacantismo, porque ele ainda não chegou no básico. Se você ler o primeiro livrinho aí sobre isso, um panfleto do Padre Cecada, Tradicionalistas, a Infalibilidade e o Papa, ali ele já vai falar sobre essa questão. Então é algo bem estabelecido. Mas, bem, vamos fazer uma pergunta ao Sr. Carlos Nogueira, então, e que ele nos responda. Paulo VI, no Concílio Vaticano II, junto com todos os bispos ali presentes, quando ele assinou os documentos do Vaticano II, sobretudo aquele documento que nós vamos falar com mais detalhe aqui nesse vídeo, a liberdade religiosa, o Dignitatis Humanae Personae, quando ele assinou esse documento sobre a liberdade religiosa, que é uma heresia, foi classificada por papas antigos como herética. Então, quando ele ensinou essa doutrina a toda a igreja, uma doutrina sobre fé e moral, inclusive ele vai falar que a liberdade religiosa é algo que se fundamenta na palavra de Deus e na razão, na razão humana. Então, diante disso, ele está ensinando aí como papa ou como doutor privado? Evidentemente como papa. Então, das duas uma. Se é como papa, então quer dizer que agora um papa pode ensinar o erro ou uma heresia como a liberdade religiosa para a igreja? Segundo Santo Afonso, não. Logo, qual é a conclusão, Sr. Carlos Nogueira? Não foi um verdadeiro papa. Ou seja, o Sr. Carlos Nogueira, se quer ser coerente com o que ele propôs ali, ele deve se tornar um sedevacantista. Pura questão de coerência. Pura questão de seriedade. Mas, infelizmente, até o momento ele ainda não se decidiu nesse respeito. Na verdade, fica nos caluniando como se fôssemos malucos. Mas, na verdade, veja só, estou dizendo isso serenamente, não estou delirando aqui na frente dessa câmera. Porque é algo simples. Se eu pudesse defender sem incorrer em pecado grave e sem incorrer em um erro grave em teologia, as coisas que o Sr. Carlos Nogueira defende sobre o papado, sobre a igreja, sobre essas matérias, eu faria. Seria muito melhor, porque eu teria um público mais abrangente aqui no canal do Controvérsia Católica, eu teria mais amigos, seria mais fácil a questão da nossa família, né? A gente teria mais recursos, tem mais lugares para ir em missa tridentina, essas coisas todas. Entende? Abriria-se muitas portas para nós aqui no âmbito prático, certo? Seria muito interessante. Porém, seria desonesto. Por quê? Porque não me parece que esse posicionamento dele é verdadeiro. Entende? É simplesmente por isso, uma questão de evitar uma incoerência, uma contradição, algo que me acusaria a consciência se eu fizesse. Certo? Então, assim, se o Sr. Carlos Nogueira tivesse razão, seria ótimo, mas infelizmente não tem. Pelo menos é isso que nós podemos concluir até o momento. E uma das provas disso, que vocês podem ver tangivelmente, é o modo como ele fala do assunto, tentando desviar, tentando criar um espantalho que não existe, que é esse sedevacantista débil mental aí, que não sabe o que está falando. Bom, pelo menos no nosso caso aqui, eu acredito que isso não se aplica. Nós sabemos o que estamos falando. Temos muita documentação corroborando nosso pensamento. Depois tem o Sr. Carlos Alberto, outro Carlos, aqui, que já vai defender a liberdade religiosa do Concílio Vaticano II. E esse aqui é um ponto muito interessante, porque o Sr. Carlos Nogueira, por exemplo, já entende que a liberdade religiosa é herética, pelo menos ele entendia. Mas o Sr. Carlos Alberto ainda não. Ele é daqueles que defendem a hermenêutica da continuidade, ou seja, como se realmente houvesse uma continuidade entre o que o Concílio Vaticano II ensina sobre esse assunto da liberdade religiosa e o que os papas antigos ensinavam sobre esse mesmo assunto. Os papas antigos, se vocês pesquisam, a Mirari Vos, de Gregório XVI, ou então a Quanta Cura, de Pio IX, vocês vão ver que essas pessoas que tentam defender a hermenêutica da continuidade
nesse respeito, jamais vão citar esses documentos em seus artigos. Por quê? Porque existe um problema. Os papas antigos, eles condenam a liberdade religiosa como herética, enquanto que os papas do Concílio Vaticano II, a começar por Paulo VI mais explicitamente, João XXIII abriu um pouco para isso, mas com uma certa ambiguidade, mas especialmente Paulo VI, no documento conciliar intitulado Dignitatis Humanae Personae, irá ensinar cabalmente, exatamente, palavra por palavra, aquilo que os papas antigos condenaram. E aí o que vai fazer o senhor Carlos Alberto para tentar salvar a continuidade entre o Concílio Vaticano II e o que veio antes? Como é que ele vai fazer? Ele vai tentar dizer que o conceito de liberdade religiosa apresentado no documento do Concílio Vaticano II, Dignitatis Humanae, é, na realidade, simplesmente a proteção, né, a imunidade contra a coação. Ou seja, a pessoa não poder forçar a outra a aderir ao catolicismo. Então, esse não poder forçar a outra pessoa a aderir à nossa religião católica implicaria, então, dar a essa pessoa a liberdade de professar a religião que ela quiser, e isso seria algo inviolável, não poderia jamais, de alguma maneira, interferir na profissão pública, na divulgação da religião dela e tantas outras coisas que são o que nós entendemos como liberdade religiosa hoje em dia, como está, por exemplo, no documento da ONU, os direitos da pessoa humana, ou então no documento da Convenção, ou da Constituição francesa, os direitos do homem. Então lá está o direito à liberdade religiosa neste sentido. Ou seja, não pode haver nenhuma interferência no indivíduo quando ele quer professar, defender na imprensa, na emissora de televisão, enfim, o seu pensamento de religião, ainda que ele seja um ateu, não importa. Então esse pensamento, diz o senhor Carlos Alberto, está em continuidade com aquele conceito antigo de imunidade de coação. Isso é falso. Falso porque os papas antigos eles defendiam que a gente não pode forçar uma pessoa a ser batizada, a se converter à fé católica. Isso é um erro, isso é um abuso. Não pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eles defenderam que os príncipes católicos, nos seus estados, eles tinham o direito de proteger a religião católica, de impedir a difusão de materiais anticatólicos na imprensa, enfim, ataques dos hereges contra a Igreja Católica, tinham o poder de usar a espada em defesa do catolicismo. Isso é a própria letra, o que está ali, na Mirari Voz de Gregório XVI, na Contra Cura de Pio IX, está ali. Então, é justamente esse direito que a Igreja tem de ser defendida, esse direito que o príncipe católico, o governante católico tem de defender a religião no seu estado contra os hereges, que durante toda a história da Igreja foi utilizado. Durante toda a história. Assim que foi possível, assim que a coroa começou a se converter ao cristianismo, já se começou a proteger os cristãos e proteger a religião católica. Já se começou isso lá no tempo do Império Romano. E assim foi, e nós vemos em toda a história isso. Tanto que, por exemplo, órgãos como a Inquisição, índice de livros proibidos e outros mecanismos de censura seriam impossíveis se, naquela época, se acreditasse em liberdade religiosa, nesse sentido que o Concílio Vaticano II ensina e no sentido que o senhor Carlos Alberto está colocando. É impossível. E, na verdade, esse pensamento de liberdade religiosa como você poder professar a religião que você quiser, poder pregar contra a religião verdadeira, que é a religião católica, a religião oficial do Estado, etc. Essa ideia é uma ideia que foi sobretudo, divulgada, impulsionada pela Revolução contra o altar e o trono, promovida pela maçonaria nos nossos países católicos, e que levou, inclusive, à morte de muitos padres, muitas freiras, muitos eclesiásticos, inclusive leigos também. É por conta disso, porque os católicos defendiam os direitos da Igreja na sociedade católica e as pessoas diziam que não, que a gente tem que separar a Igreja do Estado e que o Estado ele não tem obrigação de defender a Igreja, mas, pelo contrário, na verdade, ele tem que desamparar a Igreja
tratar a igreja como se fosse uma religião entre outras ali no Estado e dar a todos liberdade de ensinar o que quiserem, inclusive o ateísmo no Estado. Então, essa doutrina foi veementemente condenada pelos papas até Pio XII. A partir de João 23 nós já vemos uma abertura e Paulo VI abre de uma vez nessa matéria, mudando completamente a doutrina da igreja. Mas o senhor Carlos Alberto quer insistir que existe uma continuidade aí. Eu vou provar para ele que a continuidade, na verdade, é uma continuidade na heresia. Porque a liberdade religiosa é uma heresia nesse sentido. É uma heresia no sentido que está ali na Dignitatis Humanae. E ela nasceu na heresia. Tá? E se ela veio a ser proposta por prelados católicos, é porque esses prelados católicos assentiram a essa heresia, ou seja, eles abraçaram a heresia. É isso que acabou acontecendo. E estão ensinando algo que não é doutrina da igreja, mas é uma doutrina realmente herética. E para isso, então, nós vamos citar Monsenhor Bossuet, no seu livro 10º, das variações das igrejas protestantes, na história das variações das igrejas protestantes. O livro 10º, número 56, ele vai dizer o seguinte, prestem bem atenção aqui. Não preciso me explicar aqui sobre a questão de saber se os príncipes cristãos têm o direito de usar o poder da espada contra seus súditos, inimigos da igreja e da sã doutrina, pois nisso os protestantes estão de acordo conosco. Ou seja, os protestantes lá do século XVII, 16, 17, estavam de acordo com os católicos. Os grandes ali, os calvinistas, os luteranos, então, estavam de acordo. E ainda hoje, aquele que, dentre todos os autores calvinistas, mais amargamente censura a Igreja Romana pela crueldade de sua doutrina, permanece de acordo em substância, pois permite o exercício do poder da espada em questões de religião e consciência. Algo também que não pode ser posto em causa sem enervar e como que paralisar o poder público. De modo que não há ilusão mais perigosa do que dar à tolerância, ele usa o termo, naquela época não existia esse vocábulo, não era utilizado, esse vocábulo não era algo corrente, esse conceito de tolerância, como a gente tem, tolérance, então ele usa o termo souffrance, mas é nesse sentido, de tolerância. Então, não há coisa mais perigosa do que dar a tolerância como característica da verdadeira igreja. Note, quando ele fala souffrance, o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer a igreja sofrer ataques e ficar passiva. Então, essa é a ideia, então. Que a espada do príncipe não possa defender a religião contra aqueles que no Estado atacam a religião católica. Então, ele diz, isso não pode, a igreja verdadeira não pode ter essa característica de apanhar, né, calada e ter que ser assim. Não, ela tem uma dignidade, ela tem uma missão e ela tem que ser respeitada, a igreja. Não pode suportar esses ataques se ela tem como se defender com a espada do príncipe, certo? Do governante, do Estado. Então, o que vai dizer Bossuet para concluir? Ele diz assim, e entre os cristãos conheço apenas os socinianos e os anabatistas que se opõem a essa doutrina. Ou seja, a doutrina de que é possível usar a coação no foro externo, não no foro interno, ou seja, não obrigar a pessoa a ser católica à força, à espada, isso não pode, evidentemente, mas defender a religião pode. Pode, o Estado pode. E é justamente isso que o Vaticano II diz que não pode. Tá? E nisso o Vaticano II está com quem? Paulo VI, ele está com quem? Então, com os protestantes dos protestantes. Tá? Aqueles que os próprios protestantes consideravam heréticos. Que era assim, o protestantismo do protestantismo. Entende que são os socinianos, que negam a Santíssima Trindade, e os anabatistas, que negam o batismo. Contra até os próprios irmãos deles aí na heresia, os calvinistas e os luteranos. Então aí, senhor Carlos Alberto, de cortesia para o senhor, a verdadeira continuidade que o senhor deveria publicar em seu artigo, e que eu faço o senhor conhecer se ainda não conhece. Então a continuidade é o seguinte, essa é a hermenêutica. Tá? Então, no princípio, você tem os anabatistas e os socinianos, na ala protestante, tá? Que no século XVI e XVII vieram com essa ideia de que um cristão não pode usar armas,
para defender a religião. E isso até hoje, existem seitas protestantes que têm esse pensamento. E já naquela época, sob o nome de libertinos e políticos, tinham também personagens que eram já mais ou menos aquilo que no século XVII, meados do século XVII e século XVIII, seriam os deístas e os maçons. De uma forma incipiente, na forma de indiferença religiosa, já naquela época, certo? E esses aí, então, vão gerar, séculos depois, como nós sabemos, né? Então, os ditos maçons que vão até todo o século XVIII, os deístas e os maçons, né? Chamados depois de ilustrados, enfim, são aqueles que vão preparar o caminho para a Revolução Social na França, no século XVIII, nos Estados Unidos também. E assim, esses aí, então olha a continuidade. Então começamos no século XVI com o protestantismo, com também os libertinos, os políticos assim chamados na época, aqueles que negavam a revelação e queriam algo apenas natural, diferença religiosa, cada um crê o que quiser, etc. Geraram esse pessoal aí que são os maçons, e depois deístas e tal, mesma coisa, contemporaneamente. Naturalistas, em outras palavras, foram condenados pela igreja várias vezes. Depois disso, no século XIX, com Lamennais, com Montalembert, também se começou com o liberalismo, entre aspas, católico. Então, os liberais começaram a ensinar a mesma coisa, uma igreja livre em um Estado livre, ou seja, a noção de liberdade religiosa do Concílio Vaticano II. Mesma coisa. E esses aí, olha a continuidade, então no século XX geraram, a partir deles, Jacques Maritain e Paulo VI. Eu fiz de propósito, eu coloquei ali Montalembert, que foi um político, né? E depois Jacques Maritain, que foi também um político, um embaixador, um filósofo, uma pessoa mais pública, um leigo, como Montalembert. E do outro lado, a parte eclesiástica, então Lamennais, que foi um padre, que foi condenado justamente por Gregório XVI por ensinar a liberdade religiosa. E mais para frente você vai ter o quê? Montini, que depois tomaria o nome de Paulo VI e aprovaria a doutrina de Lamennais e de Maritain no Concílio Vaticano II. Certo? Então, essa é a verdadeira continuidade. É a continuidade da heresia. Isso não tem nada a ver com a doutrina católica. Nem os protestantes, assim, um pouquinho mais decentes, ensinavam essa doutrina. Entende? Para vocês terem ideia. Então, assim, essa doutrina da liberdade religiosa é a doutrina mais evidentemente herética contida no Concílio Vaticano II. É por isso que nós dizemos que o Concílio Vaticano II ele não pode provir da igreja, porque a igreja não pode ensinar o erro para os fiéis. Tampouco o Papa não pode ensinar o erro para a igreja, como o senhor Carlos Nogueira está percebendo, olha, graças a Deus está percebendo, finalmente. Então, não pode. Então, se isso aconteceu, se nós temos evidentemente uma heresia aí, isso não pode ter vindo da igreja. Simples.